Oi pessoal, hoje é dia 25 de outubro de 2022 e eu peço desculpas a vocês por enviar mais um vídeo falando sobre política. Eu sei que algumas pessoas gostam, mas algumas pessoas não gostam. Então eu peço mil desculpas àqueles que não gostam e eu prometo não enviar de novo nada, até porque dia 30 tá aí e aí termina essa eleição. Mas eu acho que esse vídeo é importante, é muito importante. Eu peço encarecidamente a você que reserve aí 3 minutinhos de atenção para o que eu vou falar. Porque eu publiquei no LinkedIn um artigo falando sobre uma história real que aconteceu comigo nessas últimas 3 semanas. E o título do artigo é Um Jovem Socialista na Terra da Prosperidade. Um Jovem Socialista na Terra da Prosperidade. O artigo é esse. Há cerca de 3 semanas atrás, eu me deparei-me com um novo contato do WhatsApp. Para manter sigilo, eu vou chamá-lo de Pedro, um jovem urbano, paulistano de 27 anos, que sempre votou no PT e no PSOL. As conversas começaram assim que eu enviei para alguns contatos meus do WhatsApp uma boa notícia do governo Bolsonaro e eu confundi esse Pedro com um outro Pedro, amigo meu. Ao contrário de outros petistas e psolistas que já me responderam aos xingamentos e ferozes, o Pedro da nossa história, que é real, se mostrou muito educado e respondeu-me com um discurso do Haddad de algum passado recente. Começamos então ali uma conversa. Pedro enviou-me também alguns posts falando mal do presidente Jair Bolsonaro, que eu refutei com muita tranquilidade, apresentando-lhe o inteiro teor dos discursos, expondo-lhe então que os cortes que ele tinha me enviado não expressavam a verdade que ele pretendia me passar. Pedro silenciou por um tempo. Depois, o Pedro passou a criticar também o ministro Paulo Guedes, ao mesmo tempo que me falava sobre o projeto Renda Mínima do ex-senador Suplicy. Eu conhecia o projeto da renda mínima e já tinha ouvido falar sobre ele, então conversamos um pouco mais sobre esse tema. Respeitosamente, no final, eu tentei fazer o Pedro entender que o melhor projeto de renda mínima, na minha visão, chama-se emprego. Pedro continua a falar da importância do Estado como um garantidor das boas políticas sociais, e foi aí que eu expliquei para ele que o atual governo do presidente Bolsonaro foi o que mais transferiu renda em toda a história do Brasil para os mais pobres, atingindo mais de 60 milhões de brasileiros durante a pandemia e mais de 20 milhões de famílias através do programa Auxílio Brasil, sendo que este programa dá o triplo do valor que o PT dava a essas pessoas no passado. Pedro silenciou por 2 dias. Essa semana o Pedro me enviou um novo vídeo falando da importância do Estado como um garantidor, um indutor da economia, sempre o Estado, como a locomotiva para fazer a nação crescer e prosperar. Eu então expliquei, educadamente, ao Pedro que o Estado não produz qualquer riqueza. O Estado apenas recolhe da sociedade produtiva, por meio de impostos, recursos para se autofinanciar. Expliquei ao Pedro que o Estado, em seu gigantismo, consome a maior parte das riquezas, desses recursos para manutenção própria, e apenas uma pequena porção acaba voltando, retornando para investimentos e serviços. E o Pedro silenciou por um tempo. Por fim, eu disse ao Pedro que não entendia a razão dele, sendo ainda tão jovem, depositar cegamente a sua confiança na dependência sempre de um ente chamado Estado, ao invés de acreditar nas suas potencialidades individuais, no empreendedorismo, que sim, geram riquezas quando temos um Estado menor que não nos pesa, que não pesa em nossas costas. Eu não conheço o Pedro pessoalmente, mas entendi que nós temos uma juventude com boas intenções, mas que perdeu a capacidade de empreender e se tornou dependente e doutrinada por ideias que não encontram mais realidade no tempo presente. O Estado não é nossa mãe, não é nosso pai. O Estado consome as nossas riquezas. O Estado é perdulário na maior parte das vezes. O Estado deveria cuidar apenas do básico, e nem isso faz bem feito. Educação, saúde, segurança. O resto, deixa com a gente, Pedro. Valeu, pessoal.